Muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. A gente inicia mais um TV Mar News nessa manhã de terça-feira, 23 de março. Para você que está aqui acompanhando a nossa programação, está precisando sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação bem aqui, na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, é só você acessar. O endereço você já conhece muito bem, www.gazetaweb.com. Você vai acessando, acompanhando a nossa programação ao vivo e também se mantendo muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. E olha só, a TV Mar também está presente nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia aqui o TV Mar News, lembrando que o nosso programa é um oferecimento do Plano de Saúde Apivida. Aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que agora também te dá a possibilidade de acompanhar resultados dos teus exames e fazer marcações de consultas da tua casa através do teu computador, do teu tablet ou do teu celular. Se você ainda não tem plano de saúde, faz a Apivida, esse aqui se aproxima de você, tá bom? E olha, a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então o tradicional jornal aqui no nosso estado, Gazeta de Alagoas, agora de maneira digital, pois é, acompanhando aí as novas tecnologias e também as necessidades dos nossos leitores. Você acompanha aí também na sua telinha Gazeta Digital, acessando www.gazetadealagoas.com.br. E os destaques aqui você já confere comigo também. A Abrazel cobra a revisão de decreto que penaliza restaurantes. Militares na orla, deputado chama de pirotecnia o uso de estrutura do governo para promover titular da segurança. Entidade critica a exposição de PMs na orla em plena pandemia. Ambulantes reclamam de prejuízos na fase vermelha. Idosos com 70 anos recebem vacinação hoje aqui em Maceió. 9 bebês com Covid seguem internados na Santa Mônica. Endividamento do maceioense cai pelo 7º mês consecutivo. E a gente vê aqui avanço da pandemia aqui no estado. Projeções apontam possível colapso na rede de saúde até o fim de semana. E é exatamente sobre isso que a gente vem ao vivo agora com Fernando Palmeira e Chico Nogueira, que vem trazendo informações a respeito dessa projeção aí preocupante aqui para o nosso estado. Bom dia para você, Fernando. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico, Chico Nogueira. Bom dia, Paulane. Um abraço para você. Muito obrigado pelo carinho, por estar sempre também com a gente. O Chico Nogueira abraçando a toda a nossa equipe e a você que nos assiste, o nosso espaço especial com todas as informações e serviços que interessam. Olha, enquanto a vacinação avança lenta e gradualmente, parece-me que o coronavírus está a passos largos, principalmente em regiões alagoanas como Zona da Mata, quando estamos aí tendo números que preocupam pelo Observatório Covid de Alagoas. Eu vou conversar agora com o professor Gabriel Badui, ele que nos traz detalhes sobre esses números que estão trazendo preocupação e podendo haver um estrangulamento ainda mais, principalmente na rede de atendimento médico-hospitalar em todo o estado de Alagoas. Como é que está essa realidade segundo o Observatório aí, professor? Bom dia, Palmeira, bom dia, Polane, a todos aí que nos acompanham. Como bem relatado, a preocupação a cada semana com o avanço da Covid no estado. Nós registramos na última semana que se encerrou, no último sábado, números muito próximos da máxima registrada no primeiro semestre do ano passado. Então nós tivemos 6.751 casos e 134 óbitos. Considerando que nós estamos ainda numa tendência de crescimento da pandemia, então a expectativa é que ainda esses números continuem avançando nas próximas semanas. E um outro índice importante, de se destacar com relação à gravidade da situação e o que justifica as medidas de supressão, então, adotadas pelos novos decretos do governo do estado, é a capacidade hospitalar. Mesmo com um forte aumento na demanda nas últimas semanas, só na semana passada nós tivemos um aumento de 40 leitos de UTI na rede pública alagoana, a taxa de ocupação vem subindo gradativamente. A gente tinha registrado
já mais de 90% de ocupação, com os novos leitos inseridos no sistema na semana passada. Esse número recuou para 81%, mas ao longo da semana foi subindo, chegou a 86%, e ontem, no último boletim divulgado pela CESAL, Maceió estava com uma ocupação já de 89%. Então, esse número é muito preocupante e estimativas indicam que, se a gente não tiver incremento de novos leitos ao longo dessa semana, a gente pode ter, então, uma lotação dos leitos de UTI no estado, o que é muito preocupante. Bem colocado aí, observado Maceió também preocupando, e ainda as regiões da Zona da Mata, o litoral incluindo Maceió, é a 5ª região sanitária também com esses números que são preocupantes, e a gente pensando aqui na questão não apenas dos leitos, mas também leitos de UTI, respiradores, tudo isso é algo que é preciso tomar imediatamente providências para evitar graves problemas. Veja só, a gente, como as experiências do mundo todo relataram, né, os sistemas de saúde, eles não são uma estratégia suficiente. Eles não vão conseguir aguentar a demanda se a transmissão continuar aumentando no mesmo ritmo, né, que a gente tem observado nessas últimas semanas. Então, além do aumento dos leitos de UTI para garantir o atendimento de toda a população, mas é importante que a população se conscientize da participação de cada indivíduo alagoano, cada alagoana, nessa estratégia de controle. Então, a gente precisa aumentar o índice de isolamento social, reduzir a transmissão, para que a gente, então, evite esse colapso. Os leitos de UTI, eles não se resumem simplesmente a uma cama, a um respirador. Quando a gente fala em aumento de leito de UTI, a gente está falando em um aumento na demanda de profissionais de saúde, a gente está falando de um aumento na demanda de suprimentos. Então, no momento que o Brasil vive um colapso em todas as suas regiões, a gente não tem nem a possibilidade de um deslocamento de pacientes entre diversos estados. Então, a situação é muito preocupante e a gente precisa, então, controlar essa transmissão. A gente só vai conseguir fazer isso com a colaboração de toda a sociedade. Então, no momento em que a vacina tem avançado, né, ela iniciou em passos lentos, mas nas últimas semanas a gente aí tem um fio de esperança que a campanha de vacinação tem avançado. A gente precisa controlar essa transmissão e evitar, então, esse colapso do sistema de saúde. Nós tivemos um problema sério no extremo norte do país, Amazonas, mais precisamente, com a falta de oxigênio. Aqui também nós corremos esse risco de ter colapso no abastecimento de oxigênio? Ainda, né, pelas informações divulgadas pela Secretaria do Estado de Saúde, Alagoas dispõe de um estoque de medicamentos. Mas, em outras regiões do país, né, já há registro de falta de insumos, o que não é descartado também para Alagoas, dada a gravidade da situação. Então, é importante, né, reforçar que, quando a gente fala em colapso do sistema de saúde, a gente não está falando só em leito físico. Então, a gente está falando na possibilidade de falta de insumos, né, de falta de profissionais de saúde. Então, isso tudo pode gerar uma situação em que as pessoas, então, irão morrer sem atendimento. Então, esse é um fato plausível, um fato possível dentro da realidade atual. Então, daí a importância de a gente, paralelamente à estratégia de atendimento, que está sendo ampliada, mas de a gente também controlar a transmissão. Vacinação em todo o estado, e aqui em Alagoas, Maceió particularmente, nós temos uma espécie de racionamento. A gente percebe que são lotes que eles vão gradativamente liberando. E aí eu quero saber a opinião, a visão do observatório sobre o andamento da vacinação, que temos aí a faixa etária 70+, e já estamos chegando para também os sexagenários. Isso, essa semana, né, o Estado está avançando para a faixa dos 60 anos. A gente, até o final da semana, deve ter a vacinação até os 68 anos. Essa é uma excelente notícia. A vacinação é um meio, no médio prazo, né, de a gente conter essa transmissão e salvar vidas. Então, há indícios já em diversos estudos publicados ao redor do mundo, Israel, Estados Unidos e até mesmo em outros estados do Brasil, da eficácia da vacina nas populações. A gente tem iniciado alguns estudos aqui em Alagoas e percebe nos resultados preliminares que aquelas primeiras faixas acima dos 85 anos já vacinadas,
elas já começam a apresentar uma redução do número de casos graves, do número de óbitos. Então, esse é um alento para a nossa população, de que com o avanço da vacinação e com a imunidade que ela traz para a população, a gente consiga vencer essa batalha. O Observatório Covid Alagoas acompanha todos os dados, as pesquisas, está também em loco fazendo pesquisa com a plataforma em loco, divulgando os números e essa realidade. Fique à vontade para orientar a comunidade de como está antenada aí, principalmente sintonizada com o trabalho do Observatório, porque, afinal de contas, esses dados são de suma importância para a própria comunidade se conscientizar cada vez mais. Como o Palmeira bem colocou, né, uma medida fundamental que a população pode contribuir é com o isolamento social. Nesse momento, né, considerando que a gente tem avançado na campanha de vacinação, é fundamental que a gente consiga, então, controlar essa transmissão. E a única medida efetiva de controlar essa transmissão é através do isolamento social. Os indicadores disponíveis pela plataforma Inloco demonstraram que, nas últimas semanas, apesar de todos os decretos divulgados pelo governo do Estado, a gente ainda não conseguiu intensificar esse distanciamento. Então, é preciso que a gente chegue num nível próximo dos 60% para que essas medidas comecem a fazer efeito. Isso só será possível com a colaboração de toda a sociedade. Então, cada um fazendo o seu papel, cada um evitando a circulação, quando, né, na necessidade precisar sair, ir ao supermercado, à farmácia, a uma atividade essencial, utilizar a máscara, fazer a higienização das mãos. Então, essas medidas são fundamentais para que a gente consiga controlar a transmissão do novo coronavírus no Estado, evitar o colapso da saúde e evitar a perda de vidas de alagoanos e alagoanas. Parabéns, obrigado ao professor Badui, parabéns a todos que fazem o Observatório Alagoano da Covid, que é de suma importância para acompanhar esses avanços, lento, gradualmente, mas estamos avançando. É importante que haja, acima de tudo, a conscientização e a participação de todos. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a Telemar da organização Ardon de Melo, canal 525, NET, claro. Orlando Santos, a gente segue com você no TV Mar News. Pois é, né, gente? Aquela receitinha de bolo que a gente já sabe, vem repetindo aqui diariamente para vocês. Se cuida, fica em casa, usa máscara, faz higienização das mãos. Se precisar sair, mantenha o distanciamento social. E se você já está, de repente chegou aí então a sua idade, vai lá, vacina sim, se vacina, tá bom? E olha só, a gente já aproveita para passar para vocês aqui a situação do boletim, tanto no nosso país quanto aqui no nosso estado, mostrando para vocês aqui na tela, já aqui no nosso país, nas últimas 24 horas, nós tivemos 55.177 novos casos, já são um total então de 12.051.619 pessoas que já se contaminaram com o novo coronavírus desde o início da pandemia, oficialmente, né? Nós temos, então, aí 10.507.995 pessoas que já se recuperaram da doença. Nas últimas 24 horas, 1.570 pessoas morreram por conta da Covid-19 e o nosso país tem, então, um total até agora de 295.685 pessoas que já morreram por conta da Covid-19. Na próxima imagem, a gente mostra para vocês como é que está a situação aqui para o nosso estado de Alagoas. Nas últimas 24 horas, foram 423 novos casos. Nós temos, então, desde o início da pandemia, um total de 147.882 casos confirmados aqui no estado de Alagoas. Dessas, 139.939 pessoas já se recuperaram do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, aqui no estado, 20 pessoas morreram e nós temos aí, então, um total de 3.358 pessoas que já morreram desde o início da pandemia por conta da Covid-19. Na próxima imagem, a gente mostra para vocês como é que está a questão da ocupação dos leitos aqui no nosso estado também, né? 68%, um total, então, de ocupação dos leitos. Nós temos aí de UTIs, 85% de ocupação dos leitos. Clínicos, são 62% de ocupação em todo o estado e 30% de ocupação para UTIs intermediárias. E a gente mostra a vocês também na próxima imagem como é que está a situação da vacinação. Lembrando que hoje começa a vacinação para idosos a partir de 70 anos, tá bom?
Nós temos um total de 155.848 pessoas vacinadas que já receberam a primeira dose, na realidade, né? O total dos vacinados são 205.695. Isso equivale a 4,65% da população de todo o estado. Da primeira dose que foi recebida, né? 38,4% já foram aplicadas em pessoas aqui no estado. O total, então, de 49.847 pessoas que receberam a segunda dose, né, que equivale a 1,49% ainda da população do nosso estado, um número ainda muito baixo. A gente vem dizendo sempre aqui para vocês que a vacinação, infelizmente, vem ocorrendo a passos lentos, né, não acompanha a velocidade a qual o vírus tem se espalhado e a pandemia, esse avanço que a pandemia tem tomado aqui no nosso país. E a gente mostra aqui para vocês também o número das doses que foram recebidas para a segunda dose, 12,17% foram aplicadas nos alagoanos, tá bom? Essas são as informações que a gente passa para vocês a respeito da vacinação. Fechando aqui essa conversa a respeito da pandemia, a gente agora vai falar sobre golpes virtuais, golpes cibernéticos e ataques virtuais que devem crescer ainda mais em 2021. E a gente recebe aqui no nosso estúdio, via Skype, Arthur Igreja, que conversa com a gente, ele que é especialista em tecnologia, inovação e segurança digital. Arthur, muito bom dia para você. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao TV Mar News. Olha só, vazamentos de dados dos brasileiros tendem a crescer ainda vez mais. Não para de crescer na realidade, né? A gente já está próximo de totalizar 1 bilhão de dados vazados no Brasil. Isso envolve vazamento de dados de CPF, cartões de crédito, profissão, salários, WhatsApp, celular, CNH, enfim. Todos os dados da gente, de fato, têm vazado. E aí a gente faz uma pergunta: a culpa é de quem? É nossa? Bom dia, sempre um prazer estar aqui. A culpa é das empresas, né? Quer dizer, de um lado nós temos a responsabilidade das empresas que recebem, coletam os nossos dados e deveriam fazer um armazenamento seguro. Então, quando uma empresa é atacada, esses dados vazam. O que acontece é que você confiou nela, né? Então, toda vez que você preenche um cadastro, toda vez que você participa de uma promoção, você está compartilhando dados e essa empresa não conseguiu fazer essa guarda de forma segura. E a outra responsabilidade é a nossa responsabilidade pessoal, né? Porque muitas vezes nós caímos aí em links maliciosos, nós baixamos aplicativos que coletam uma série de dados e acabam revendendo. E isso estava lá nos termos de uso que fundamentalmente ninguém lê. Então, são extremamente extensos e complicados justamente para evitar que o consumidor leia, né? Então eu diria que tem um misto aí de empresas e também do cuidado na pessoa física, né? Fica muito alerta que aquele aplicativo parece bobo que a gente baixa hoje pode virar uma grande dor de cabeça amanhã, porque afinal de contas você está colocando ali o seu endereço, seu telefone, uma série de informações e também todas aquelas informações que nós deixamos nas redes sociais. Tem muita gente que criou a conta no Facebook, por exemplo, há muito tempo, e na época era muito normal colocar nome completo, telefone, então quer dizer, está lá disponível, aí não é nem culpa de hacker ou de vazamento de dados. Arthur, como é que a gente faz então para garantir a nossa proteção, garantir a proteção dos nossos dados aí no meio cibernético? Os bons hábitos, as boas recomendações são ter muito cuidado, né? Então, através da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, o usuário ele pode se negar a preencher determinados campos. Por hora, eu não estou vendo as empresas ainda atentas a isso, mas, na verdade, a pessoa ela pode simplesmente falar, olha, eu não me sinto confortável em preencher essa informação. Então, é simplesmente compartilhar o mínimo necessário para emissão de nota fiscal, para preenchimento de cadastro, mas aqueles formulários super longos, eu não aconselho que você fique preenchendo à toa. E, além disso, esse cuidado nós tivemos no ano passado dezenas de milhões, o número é esse mesmo, de WhatsApps que foram invadidos. Então, tem muito cuidado com links, promoções, ofertas e principalmente agora com a pandemia, tem muita gente que está recebendo aí pesquisa que são falsas, né? São pretensas pesquisas para entender questões epidemiológicas ou agendamento de vacina. Então, também tem que estar muito ligado a isso, por isso que é importante se informar, por isso que é importante entender quando chegou a sua vez na vacinação, como proceder para não cair num golpe. Arthur, até onde essa Lei Geral de Proteção de Dados é de fato eficiente?
Veja, a lei ela vem para trazer uma série de parâmetros para as empresas, principalmente, né? Então, uma série de punições, esclarecer essas responsabilidades, além de trazer boas práticas. Então, não é só multa, né? Indicar como é que a empresa tem que fazer a gestão dos dados. E quando eu estou falando aqui de Lei Geral de Proteção de Dados, uma coisa que é sempre importante salientar é que ela vale para absolutamente qualquer tipo de empresa. Tem gente que acha que, por exemplo, isso aí tem a ver com as empresas que armazenam dados em servidores, com as empresas de software e tecnologia. Na verdade, não. Se você tem aí uma pequena loja e, por exemplo, uma pessoa chega e você fala, me passa seu endereço para que eu possa fazer uma entrega. Você está coletando dados e está armazenando. Então, imagina só, se você colocou as informações pessoais num papelzinho e esse papel foi achado por alguém e ela usa esses dados, a responsabilidade foi sua. Então, é esse tipo de coisa. Por exemplo, na LGPD, a empresa, se a pessoa solicitar, ela tem que apagar os dados. Se a pessoa solicitar, ela tem que mostrar como ela armazena essa informação. Então, ela traz uma série aí de recomendações justamente para aumentar o nível de segurança. Se aplicada corretamente, ela ajuda bastante. Vez ou outra, a gente acompanha aí na mídia, né, a prisão de hackers. Essa prisão, de fato, pode resolver os problemas? Na verdade, é um caso muito pontual, né? E chama muita atenção, porque, na verdade, esse hacker que foi preso em Uberlândia há poucos dias atrás, é um rapaz de 24 anos, e aparentemente ele estava envolvido nesse mega vazamento que nós tivemos nesse ano. 230 milhões de brasileiros foram impactados, quer dizer, a nossa população é de por volta de 213 milhões, então tinha muitos dados sensíveis, inclusive de pessoas que já tinham falecido. E chama a atenção que um rapaz, aparentemente agindo de forma solitária, com equipamentos que podem ser classificados como precários, ele conseguiu invadir bases que, segundo ele, estão relacionadas a empresas particulares, mas que têm elos estreitos com o governo. Aparentemente, ele também estava envolvido em outros ataques ao Exército, ao TSE, ataques muito, muito graves, né? Então, o que chama atenção é que uma pessoa consegue invadir sistemas tão sensíveis no Brasil, o que me parece que é um grande alerta para que isso não se repita, para que o nível de segurança seja elevado. Então, dito isso, é uma prisão, certamente eles vão ter que investigar como é que, afinal de contas, ele conseguiu fazer isso, mas, de outro lado, se um ataque solitário como esse consegue causar um estrago tão grande, infelizmente, para quem se dedica a esse tipo de atividade criminosa, eu acho que vai acabar mais incentivando eles do que causando medo. Arthur, os dados da gente, eles são comercializados, é isso mesmo? De que maneira? É isso mesmo, essa é a parte mais preocupante. Então, quer dizer, quem consegue invadir, a gente já fala há algum tempo, né, que os dados são muito valiosos. Então, por que eles são valiosos? Porque imagina só, quando você tem que validar a sua identidade, né, por exemplo, numa instituição financeira. Lembre-se que quando você liga no banco, o banco pergunta, olha, me passa endereço da sua mãe, seu endereço completo, seu CPF, e é justamente esse dado que as pessoas estão conseguindo. Então, quer dizer, para alguém se passar por você, para quem compra essa base de dados, é muito fácil para aplicar um golpe. Além disso, é por isso que muitos brasileiros notam que recebem aquelas ligações de WhatsApp, né? Então, olha, estou entrando em contato com o senhor, aqui é da empresa tal. A primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte, escuta, de onde que você conseguiu meu telefone? De que maneira? Porque isso é crime, mas algumas empresas compram essas bases de dados justamente para fazer ações comerciais, na expectativa de que elas não vão ser investigadas. Então, essas duas atividades são muito perigosas. Primeiro, aplicar golpe, né? Se passando pela pessoa, tentando entrar em contato com familiares, com amigos, e a segunda coisa, esse irritante telemarketing, né? Seja através de SMS, WhatsApp, então tudo isso é ilegal. E essa venda acontece nos confins da internet, no que a gente chama de Deep Web, então eles conseguem roubar essas bases de dados, anunciar, então do tipo, olha só, eu estou aqui com 100 milhões de CPF, e aí tem gente que compra isso de forma criminosa, então é dessa maneira que a coisa acontece. Arthur, a gente iniciou aqui a nossa entrevista dizendo que o ano de 2021, agora no ano de 2021, a gente deve ter ainda mais ataques aos nossos dados, né? As expectativas são de fato essa e por que 2021 a gente vai sofrer ainda mais com essa problemática?
Olha só, a primeira coisa é que a pandemia ainda não foi resolvida, né? Então, por uma série de fatores, especialmente no Brasil, né? O Brasil está num cenário muito crítico, eu diria que possivelmente o pior país nesse aspecto. Então, as pessoas, elas não têm uma perspectiva no curtíssimo prazo aí de voltar para os seus escritórios. Então, um dos motivos é que um sistema de segurança ele é tão seguro quanto o seu ponto mais frágil. Então, é mais ou menos assim. Imagina que você tem uma casa, tem uma empresa e você tem um muro super alto, mas esse muro tem um buraco. Então, qual que é o nível de segurança? É zero, porque tem um buraco no muro. E o que aconteceu foi que com o home office, com o trabalho remoto, as empresas deixaram de ter muito controle sobre a segurança. Então, antes, as pessoas estavam dentro dos escritórios e aí tinha alguém cuidando da segurança deste escritório. Agora, todo mundo está fazendo acesso remoto, então você fica dependendo do nível de segurança que a pessoa tem em casa. Então, isso que é muito preocupante, sem falar nos dispositivos que são compartilhados. Então, de repente, você está usando o computador e toma todas as precauções, mas na hora da lição de casa, o seu filho tem que fazer uso do computador e, de repente, ele está acessando determinados sites que não deveria. Então, é muito em função disso. As pessoas estão muito tempo na internet para poder trabalhar e elas estão majoritariamente trabalhando de casa. Além disso, esse mercado se tornou muito lucrativo para os assaltantes. Então, quer dizer, se no passado as pessoas invadiam casas e invadiam empresas, hoje elas estão invadindo computadores. Então, é uma nova modalidade que muitos criminosos estão de olho. Então, somando todos esses ingredientes, é por isso que o número de ataques está crescendo muito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Pois é, né? E um dado aqui revela que eu acho importante a gente passar essa informação também para o pessoal, que só no ano passado, no âmbito mundial, essas pessoas, ou seja, os sequestradores de dados, eles lucraram em torno de 350 milhões de dólares, ou algo próximo a 2 bilhões de reais, né? Olha só o quanto que, de fato, o nosso dado é comercializado mesmo e quanto que isso vale muito na mão deles, né? Exatamente, e é por isso que eu falei que isso cria um incentivo perverso, né? Porque, quer dizer, quem está olhando uma cifra como essa, vamos pegar como exemplo o caso desse rapaz em Uberlândia. Ele tinha, a família se mostrou absolutamente incrédula, ela se mostrou surpresa, porque ela falou, puxa, repetidas vezes a gente falava para ele não ficar no computador, para ele não ficar indo na lan house, para ele distribuir currículo, para ele construir uma carreira, mas ele encontrou um atalho, ele encontrou um outro caminho, né? Então, infelizmente, isso, assim como o tráfico, assim como uma série de atividades ilícitas, acabam despertando a atenção de algumas pessoas. Pois é, Arthur. Olha, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News, passando as informações para a gente, dando dicas de como que a gente deve se proteger. Então, a gente precisa ficar de olho, né? Eu acho que esse pulo do gato aí que você passou, que a gente não precisa estar preenchendo todo tipo de formulário que a gente encontra na internet, já é uma boa saída também, né? E, no mais, é claro, fazer a cobrança das empresas para que elas, de fato, cuidem dos nossos dados, não é isso? Muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês. Não sai daí.